Diz assim o texto: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Esse é um texto muito bonito, mas muito difícil. Jesus, ele sempre atraía multidões. E aqui a gente vê mais uma vez, como em outros evangelhos a gente poderia encontrar, um texto em que Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão. Ele era um pregador famoso e as multidões adoravam ouvir ao mestre. Alguns ouviam a Jesus por causa de seus ensinamentos desafiadores, encorajadores, e se animavam ao ser encorajados por aquelas palavras. Outros seguiam a Jesus no meio das multidões porque queriam os milagres, os sinais, os prodígios, a multiplicação de pães e peixes, a ressurreição de mortos. Outros estavam no meio das multidões porque não viam a hora de pegar Jesus de algum erro para prendê-lo e até matá-lo, como era o caso de alguns fariseus, de muitos dos judeus que estavam no meio da multidão. E eu digo para você, multidões seguem a Jesus nos nossos dias. Tive o privilégio de viajar entre Colômbia e Coreia do Norte para mais de 40 países no mundo, e eu vi em muitos contextos pregando para dezenas de milhares de pessoas em mega igrejas, ao pregar também em pequenas comunidades em países fechados. Eu tenho visto multidões seguindo a Jesus. Mas aqui diz o texto que Jesus se volta para a multidão e declara algumas palavras. E quando a gente vê essas palavras de Jesus, a gente entende que Jesus queria que a gente aprendesse o que é ser discípulo dele e não só mais um no meio da multidão. É muito fácil seguir a Jesus, mas ser discípulo vai requerer de nós aprender a perder algumas coisas. Jesus, ele já tinha dito que se a gente quiser ser discípulo dele, a gente vai ter que aprender a perder algumas coisas. Se a gente quiser seguir ao evangelho, a gente vai ter que aprender a perder algumas coisas. E aqui a gente vê algumas coisas que Jesus quer que a gente perca. Ele diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Então a primeira coisa que Jesus quer que a gente aprenda a perder são os laços familiares. A gente não vai poder ser discípulo de Jesus amando mais a nossa família do que a gente ama ao Senhor Jesus. Isso pode parecer muito difícil para mim e para você, que somos de uma cultura brasileira centrada na família, talvez lá no nosso contexto, numa cultura árabe em que a gente também é centrado na família. É tão difícil entender palavras como essa, mas Jesus quer que a gente entenda que se a gente vai ser discípulo verdadeiro dele, a gente não vai poder amar mais a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até a nossa própria vida. Se a gente quiser ser discípulo dele, a gente vai ter que aprender a amá-lo acima de tudo. E para nós um dia, perder esses laços familiares foi algo muito difícil, porque nós tivemos que deixar tudo para trás para começar a nossa história nova com o Senhor no Oriente Médio. Quantas vezes eu me lembro, nós que temos 3 filhos, uma criança pequena, nosso filho, o Atos, chegou ali na Jordânia, onde nós servimos hoje, quando ele tinha apenas 1 ano e 7 meses de idade. Quantas vezes eu me lembro da minha mãe ou da minha sogra muito tristes, querendo falar com a criança, mas ele não queria falar com as avós pela internet, pelo telefone, e elas ficavam tristes porque esse tempo está passando, esse tempo não volta mais. Mas o Senhor quer que a gente aprenda a perder alguns laços. A gente vai amar sim os da carne, vai amar sim os nossos pais, nós vamos fazer tudo que a gente pode por eles, mas a gente tem que colocar a Deus acima de tudo. Me recordo de uma das minhas discípulas, uma jovem muçulmana convertida do Egito, que para poder viver com Jesus teve que abandonar a tudo, inclusive a sua família. O próprio marido tentou matá-la e ela teve que fugir do país, deixando para trás não só o marido, mas uma criança pequena, um menino de quase 7 anos de idade. Ela teve que abandonar a tudo. O marido tentou matá-la, ela teve que fugir, mas ela decidiu ficar com Jesus e fugiu do país para permanecer com o Senhor, porque a gente tem que aprender a colocar o Senhor acima de tudo. Jesus tinha dito em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, se eu e você queremos ser discípulos e dignos de Jesus Cristo, a gente vai ter que aprender a perder esses laços, começando por laços familiares.
Mas Jesus, ele diz que a gente também não pode amar mais a nossa própria vida. Então a segunda coisa que a gente vai ter que aprender a perder somos a nós mesmos. A gente não pode viver mais para nós mesmos. A gente não pode amar mais a nós mesmos do que nós amamos a Jesus. Ele disse: alguém vem a mim e ama até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, se eu e você queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus e não mais um no meio da multidão, a gente vai ter que aprender a amar o Senhor mais do que a nós mesmos. Ele já tinha dito em Marcos 8 para uma outra multidão: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se eu e você queremos ganhar alguma coisa neste mundo, queremos ganhar alguma coisa nesta vida e na vida por vir, na vida eterna, nós precisamos aprender a perder a nós mesmos. Precisamos aprender a perder laços, amar sim os nossos parentes, os DNA, mas cuidar daqueles que estão em Cristo, os que são nossos irmãos, a família de Deus, mas também precisamos aprender a perder a nós mesmos. Não dá para a gente amar mais a nós mesmos do que a gente ama o Senhor. Se a gente quiser ganhar algo, a gente vai ter que perder a nossa vida pela causa e pela causa de Jesus e pelo Evangelho. Essa é a única maneira. Um bom exemplo disso é o que aconteceu com a igreja iraquiana. Esses cristãos que enfrentaram uma perseguição tão grande por causa do Estado Islâmico. Talvez você não saiba, meu querido ouvinte, mas haviam 125 mil cristãos morando numa região ali no nordeste do Iraque, onde viviam milhares e milhares e milhares de famílias que, como eu e você, eram profissionais, eram assalariados, donas de casa, professores, médicos. Eram cristãos que amavam a Jesus, mas que no dia 10 de junho de 2014 viram o Estado Islâmico chegando e perderam tudo por causa de sua fé. Perderam as suas casas, perderam os seus bens, perderam gerações de heranças e propriedades e tiveram que fugir e deixar tudo para trás. Hoje vivem na miséria em muitos lugares ao redor, na Jordânia, na Turquia, no Líbano, como refugiados, não podem trabalhar, não podem estudar, não têm acesso a nada, nem à educação e nem à saúde, e essa gente perdeu tudo por causa de Jesus. Mas eles permaneceram com o Senhor Jesus. Eles aprenderam a perderam tudo, mas permaneceram com a sua fé. E é um processo. Paulo fala lá em Filipenses 3, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, perder a si mesmo significa deixar tudo para trás, toda a vida egocêntrica, toda a vida que girava em torno de construir o nosso próprio reino. Significa buscar primeiro o reino de Deus, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando a gente avança para o alvo que é Cristo, quando a gente passa a viver para Ele e não mais para nós mesmos, a gente sai ganhando, como Paulo falou. Mas Jesus queria que a gente aprendesse uma última lição. Ele disse lá no verso 27, a gente tinha lido: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então a gente vai ter que aprender a perder laços familiares, a gente vai ter que aprender a perder a nós mesmos, mas a gente também vai ter que aprender a liberdade de crer. Quem diz que você é livre? Só porque você está no Brasil ou quem sabe em algum outro país com liberdade, onde você esteja ouvindo agora essa mensagem? Saiba que quando eu e você passamos a servir a Jesus como discípulos e não como mais um no meio da multidão, Ele nos diz que temos que carregar uma cruz. Mateus 10:38 fala: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, ser discípulos de Jesus, ser dignos do Mestre, significa carregar uma cruz. E carregar a cruz é sofrer por causa da mensagem do Evangelho. Jesus, Ele era a mensagem, Ele viveu a mensagem, Ele pregou a mensagem, e por causa da mensagem, Ele teve que carregar uma cruz, e Ele nos deixou o exemplo de sofrer por causa da mensagem. Se eu e você somos discípulos do Mestre, nós temos que aprender a sofrer por causa da mensagem. Isso significa que nós não somos livres, isso significa que enquanto estivermos neste mundo como embaixadores, como forasteiros,
Deus, nós vamos sofrer por causa da mensagem. Primeiro, porque a mensagem está dentro de nós, Jesus habita no nosso coração. Segundo, porque nós passamos a viver essa mensagem do Evangelho. E por causa da mensagem, nós seremos odiados. Jesus falou: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Isso significa que porque vivemos a mensagem do Evangelho, iremos sofrer. Bem-aventurados são os perseguidos, os que são injuriados, os que sofrem. E a gente tem um privilégio, como Paulo diz, o de partilhar dos sofrimentos de Cristo. Mas Pedro fala em sua carta que se nós sofrermos como cristãos, não devemos nos envergonhar, mas glorificar a Deus, porque o sofrimento por causa da mensagem, que é vivida e que é pregada na sua casa, na rua, no seu trabalho, aonde Deus te colocar, se você for discriminado, perder amigos, te chamarem de fanáticos, se você perder oportunidades de emprego ou for desonrado por causa da mensagem, glorifique a Deus, porque você está vivendo a vida de discípulo e não a vida de seguidor no meio das multidões. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido ouvinte, e que você possa aprender a perder laços a si mesmo e essa liberdade por causa da mensagem, porque você agora é discípulo do Mestre. Em nome de Jesus, Deus o abençoe. Amém.